Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Eu sou a Doris Lebon. Estou aqui todas as terças e quintas para te incentivar e ajudar a ler a Bíblia, porque nós já sabemos que é na Bíblia que nós vamos encontrar o antídoto para nós tirarmos todos os medos, todas as nossas ansiedades, toda aquela corrente do mal que não nos faz crescer, que não nos faz progredir, porque na Bíblia tem conhecimento, tem grandes provérbios, tem histórias de grandes homens usados por Deus, não eram homens santos, eram homens comuns, homens assim normais, uma pessoa normal como eu sou uma pessoa muito normal, não estou aqui a ler a Bíblia, não é porque eu sou uma mulher santa, não, eu erro, eu peco, mas eu busco a Deus, eu sei às vezes das minhas fraquezas, eu sei quando eu falho, porque eu não sou perfeita, é por isso que eu busco a sabedoria aqui na Bíblia, porque tem muitas vezes que eu posso tomar decisões erradas, não faço tudo certo, não. Mas é na Bíblia que eu vou encontrar as respostas para os meus problemas do meu dia a dia, e é através desse conhecimento que vai me ajudar a estar com as pessoas certas, a andar com as pessoas certas, a escolher as pessoas certas para fazerem parte da minha vida, da minha trajetória. E também eu própria vou ajudar algumas pessoas que não têm uma luz, que não têm uma salvação, pessoas que estão acorrentadas espiritualmente, não fisicamente, porque tem pessoas que fisicamente elas estão muito bem, aparentam estar bem, mas entre quatro paredes, nas suas casas, nos seus quartos, elas choram de amargura, porque elas sentem uma tristeza dentro delas, elas sentem um vazio dentro delas, elas até podem ter bens materiais, elas podem ter adquirido aquele sucesso financeiro, aquele sucesso físico, mas lá no seu interior, elas ainda não adquiriram aquela felicidade interior, porque essa felicidade interior a gente busca quando encontramos um elo com o nosso magnífico, com o nosso soberano, com o nosso Criador, que é Deus. E é através do Jesus Cristo vai ser o nosso mediador para a gente encontrar essa grande felicidade interna, porque nós estamos aqui, nós somos seres espirituais, vivemos numa dimensão espiritual que não conseguimos ter essa visão espiritual. Então é buscando o conhecimento na Bíblia que nós vamos encontrar essas ferramentas para realmente entender como funciona o mundo espiritual. Então hoje eu escolhi o Salmo de Davi. Davi foi o rei em Israel, que também tinha uma grande sabedoria. Quem lhe deu essa sabedoria foi Deus. Ele já desde muito pequeno, desde muito jovem, ele sempre foi um crente que acreditava em Deus e colocava sempre a sua vida nas mãos de Deus. Não era um santo este homem, o Davi, ele não era um santo, ele era um homem normal que pecava, que falhava, e eu tenho lá uma dos meus estudos bíblicos, eu explico como é que ele foi ungido, como é que ele se tornou rei, e também a história dele com a sua esposa, que ele amava muito, a Betseba, que ele praticamente roubou a Betseba de um dos seus soldados, e que ele teve também uma grande consequência. Ele fez esse grande pecado, ele cometeu esse adultério e ele teve essa consequência. Ele teve uma grande perda na sua vida, que ele perdeu o seu bebê com a Betseba quando nasceu. O bebê já nasceu morto por causa desse erro que ele fez, porque ele tirou a Betseba do seu marido. A Betseba era uma mulher casada, e ele, sabendo que aquela era uma mulher casada, ele roubou a ela do seu marido, mandando o seu ex-marido, na época o marido da Betseba era um soldado, mandou a ele para uma grande peleja, uma grande luta, que ele sabia que lá ele mandou ele para a morte. Quando a pessoa sabe que lá onde eu estou a mandar a pessoa vai morrer, é melhor que a pessoa vai morrer para eu conseguir ficar com esta herança ou com este bem. Foi a mesma a estratégia do Davi. E ele fez isso sabendo que ele estava errado, mas mesmo assim ele se dobrou a Deus, ele ajoelhou-se e ele se arrependeu, ele pediu perdão e Deus lhe perdoou, porque Deus nos ama. Deus é misericordioso, mas ele já diz, todas aquelas pessoas que falharem, que errarem, o pecado não vai voltar atrás, estará lá o pecado.
E o pecado, esse grande erro, realmente ele teve uma grande perda, que perdeu o seu bebê, e futuramente também na sua família teve um incesto, onde um dos seus irmãos, um dos seus filhos dormiu com a sua filha de uma outra mulher, porque o Davi tinha algumas esposas na época, e entre irmãos adulteraram, cometeram esse incesto, e o outro irmão, revoltado com esse incesto, matou o irmão. Então houve um incesto, houve um assassinato, e houve essa perda do bebê do Davi, quando ele envolveu-se com a Betseba. Então vocês entendem quantos problemas a gente leva, a gente carrega na nossa vida por causa das nossas ações. E muitas dessas ações, eles levam anos, mas o pecado está lá na casa, está lá na família, e vai levar anos, anos, anos. E depois, quando começam a acontecer problemas, são problemas atrás de problemas, e a gente não pede perdão a Deus, a gente não ajoelha, e o problema continua lá, o problema não se apaga, não desaparece. E a pessoa quer esconder esse problema na gaveta aí, dizendo que eu vou resolver, e nunca resolve. E os problemas também ficam para os seus filhos. Então fica uma maldição hereditária, problema atrás de problema, filhos problemáticos, pais problemáticos, avós problemáticos, netos problemáticos, sobrinhos problemáticos. Então são problemas atrás de problemas por causa do pecado. Mas hoje eu escolhi o Salmo de Davi. O Salmo de Davi é longo, tem por volta de 150 salmos. Então quem realmente está aí em casa, cansado, sem força, sem esperança de vida, se vendo que perdeu tudo, ou perdeu emprego, ou perdeu amizades, ou perdeu o seu parceiro, a sua parceira, perdeu coisas na sua vida, leia o Salmo de Davi. Começa a ler desde o capítulo 1, tem vários salmos, e até o último salmo. Vocês vão ter forças para continuar a viver, vocês vão ter forças para realmente ir avante, porque os problemas sempre vão aparecer nas nossas vidas. Nada é fácil, nada é assim de bandeja. Nós sempre temos que ir atrás das nossas dos nossos desejos, dos nossos sonhos, porque eles não vão acontecer, eles não vão realizar-se sem que a gente tome essa ação, sem que a gente vá atrás dos nossos sonhos. E bom, vamos ler aqui o capítulo 27, Salmos 27, e olha o título, como já diz: Deus oferece ajuda no presente e esperança para o futuro. A confiança absoluta em Deus é o antídoto contra o medo e a solidão. Vocês estão a perceber isso? O quanto que Deus nos quer ver feliz. Quando Ele diz: busquem a mim, busquem sabedoria, busquem ler a Bíblia, porque a sabedoria é pela leitura, é pela pesquisa, é pelo estudar. Nós nunca vamos ter conhecimento assim do nada. Olha só que o bebê, quando nasce, não sabe nem falar. Por quê? Porque ainda é um bebê, ainda não tem lá conhecimento, ainda não ouviu, ainda não leu, não buscou, por isso que não sabe nada. Então, nós não queremos tornar-nos jovens, adultos, idosos, como se fôssemos bebê, tendo ainda uma mente de bebê. Tem muita gente assim, jovem, tem muita gente idosa, quando tu sentas conversas com ela, ainda tem uma mente de bebê. Quer dizer, passaram tantos anos e a pessoa estava só olhando árvores, olhando o ar. Não é assim que Deus quer de nós. Deus quer nos ver a evoluir, a crescer. Então, como você vai crescer? Como você vai evoluir? Se você não busca o conhecimento em qualquer área, não digo só que a pessoa tem que ler a Bíblia, não. Se a pessoa quer se formar, quer ser uma médica, quer ser uma psicóloga, até quer ser uma cozinheira, é necessário. A cozinheira também busca conhecimento. A cozinheira tem que tirar cursos, tem mais aperfeiçoamentos, habilidade, aperfeiçoamentos que a cozinheira vai precisar de saber. A cozinheira sim pode ter um dom de cozinhar, mas ela não vai saber tudo. É preciso conhecer novos pratos, é preciso conhecer
naquela localidade onde a pessoa vive, o que se come mais, o que as pessoas gostam. Então tem que buscar saber o que realmente vai agradar aquelas pessoas daquela localidade. Então isso é buscar sempre o conhecimento, querer aprender mais na sua área. Então se tu já és uma médica, tens que buscar ler mais livros sobre a medicina, sobre a área onde realmente tu estás a te especializar. Em todas as áreas, se a pessoa está na área da beleza, é cabeleireira, é manicure, é barbeiro, a pessoa sempre tem que buscar estudar, investigar, entender mais sobre a área, entender a parte técnica, formar-se, saber o que as pessoas gostam, qual é os cortes que as pessoas gostam, quais são as cores da moda. Então é necessário buscar conhecimento na área onde realmente tu estás trabalhando, estás a te formar. Sem o conhecimento, a pessoa é vazia, a pessoa ela fica anos e anos como se fosse um bebê. Então não é isso que Deus quer de nós. Deus nos quer ver a evoluir, a crescer. Muitas das vezes a felicidade já está na nossa própria evolução, no nosso próprio conhecimento. Isso é uma felicidade. E muitas das vezes as pessoas querem buscar felicidade nas outras pessoas, que é errado. Nós devemos buscar felicidade em nós mesmas, estando felizes sozinhas. Desculpa, a câmera que tinha caído. E olha só que Deus já nos ensina isto, a buscar a Ele nos momentos que a gente está em solidão, nos momentos que a gente se sente triste, porque é nesses momentos que Ele vai nos acolher espiritualmente, Ele vai nos acalmar, Ele vai limpar as nossas feridas, as nossas mágoas, porque as pessoas não vão ter paciência de estar ali toda hora a limpar as tuas feridas, as tuas lágrimas. Então só Deus que vai te ajudar nesses momentos mais difíceis. Bom, vamos ler juntos o Salmos, o capítulo 27. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Olha só o Davi escrevendo isto. Ele parecia um poeta.
Ele usava palavras tão bonitas para explicar que sempre nós iremos ter problemas, iremos ter inimigos, iremos ter adversários, mas vamos entregar os nossos problemas a Deus, porque muitos adversários, muitos inimigos vão querer nos derrubar, vão querer nos dar golpes, vão querer roubar as nossas ideias, os nossos projetos, até vão querer roubar coisas físicas, materiais, coisas nossas, mas Deus é que vai nos alertar para nós nos afastarmos dessas pessoas, ou mesmo essas pessoas sozinhas, ao natural, espontaneamente, elas vão se afastar de nós, porque Deus é que está no controle, Deus é que está no comando. Nós não conseguimos ver o coração do ser humano. Às vezes o ser humano, ele ri consigo, mas lá no seu coração ele está fingindo, ele está triste com o seu sucesso, ele está magoado com o seu sucesso, ou ele está decepcionado com os seus problemas, com a sua vida, e quer mal dos outros. Então Deus é que vai nos afastar dessas pessoas cruéis, como aqui já está na Bíblia, que essas pessoas que respiram crueldade, o Senhor é que vai se afastar, vai afastá-las de mim. Então é assim que nós devemos viver, orando sempre a Deus, buscando sempre ajuda a Deus, para que a gente consiga caminhar com as pessoas do bem e não as pessoas cruéis. Olha só que ele já também explica aqui, o Davi, que ele vai cantar louvores. Olha só, o Davi, quando era jovem, era menino, ele era o pastor de ovelhas, e ele tinha uma flauta que cantava, que ele gostava de cantar. Olha só que Deus já tinha lhe dado este dom de usar a flauta e cantar. Ele conheceu o Saul. Antes do Davi se tornar rei, era o Saul. Então o Saul era o rei de Israel, mas ele estava usando o caminho errado, ele já não estava seguindo os mandamentos de Deus. Deus já estava ficando triste com Saul. Entretanto, Saul, quando ficava cansado, quando ficava triste, ele pediu a alguém para que buscasse uma pessoa para que acalmasse o espírito dele. Então, alguém lá no palácio teve a ideia de dizer que eu conheço um menino que canta muito bem e que vai acalmar os seus ânimos. Olha só como Deus age na vida das pessoas, porque Deus já sabia que aqui eu vou substituir este malvado, que era o rei Saul. Então, o copeiro que conhecia o Davi, o pai do Davi, pediu ao pai do Davi que busque o seu filho, porque precisamos dele para animar os ânimos o rei Saul, que anda cansado, triste, não se sente feliz. Então buscaram o Davi. Foi assim que o Saul gostou do Davi, conheceu Davi e passou sempre a frequentar a casa do rei Saul para cantar, para acalmar a ele, porque quando o Davi cantava, o Saul realmente ficava em paz, ficava feliz, e é assim que ele começou a se relacionar com o rei Saul, para que depois, no futuro, lá houve um povo, onde eu vou contar uma história melhor de como realmente o Davi substituiu o rei Saul, e o rei Saul morreu porque ele estava sendo um rei malvado, e Deus não gosta de pessoas malvadas. Deus realmente coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Então era essa pequena história que eu queria aqui contar, que o Davi, além de ser um soldado, ele também cantava louvores a Deus. Ele abria o seu coração e deixava o Espírito de Deus agir sobre o espírito dele, e era assim que ele conseguia ter esse dom, ter essa sabedoria de ler, de escrever estes salmos todos, porque todos os salmos aqui são salmos de Davi. Então era uma grande sabedoria que ele tinha. Não era fácil ter esta ideia, que até hoje em dia são poucas pessoas que conseguem escrever histórias bíblicas. Então é necessário mesmo nós entendermos o quanto que ele era um homem sábio, mas quem lhe deu essa sabedoria foi Deus. Então, bom, eu termino mesmo por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Não esqueçam de deixar um like, que é muito importante para o meu crescimento. Ative o sininho para receber as notificações assim que eu lançar um vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!